Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal com o Fernando Lucatz. Falar um pouco sobre papo de TI com segurança. Antes de falar com ele, coloca ele aqui no chat, vamos entrar nas nossas redes sociais, tá? Então, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, o próprio Spotify. Pessoal, acessem, tá? Compartilhem, se inscrevam, ajudem o canal a crescer e poder trazer mais conteúdo para o nosso dia a dia, tá? Então o Instagram é @321gravando.off, o Spotify, você bota lá em podcast, bota lá canal, espaço, 321, espaço gravando, vai já aparecer a lista, tá? No LinkedIn vai estar lá o perfil canal gravando, então vai estar lá também, tá? E no YouTube, canal 321 gravando, vai estar todo o material dessa entrevista e muito mais para vocês. Vamos chamar agora o Fernando Lucatz? Agora! Oi, Lucatz! Tudo bem com você, meu líder? Grande, Tiagão, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Você não sabe a felicidade de fazer sua entrevista, cara. O pessoal conhecer um pouquinho de você. Bom, vamos lá. O Fernando Lucatz é um cara que atualmente está chegando aos seus 45 anos de idade. Eu sou casado com a Maria Gabriela, tenho duas filhas, Maria Fernanda e Júlia, com 9 e 12 anos. E, cara, sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelo meu trabalho, pela profissão, né? Sou um cara que está aí à disposição a ajudar os amigos e, enfim, a vencer os desafios da vida, né? E qual é o teu propósito de vida, cara? Cara, você sabe que essa é uma pergunta que todo mundo tem buscado muito uma resposta, né? Mas eu creio que eu tenho encontrado aí um pouco dessa resposta no dia a dia. E eu creio que o meu maior propósito, cara, é servir as pessoas. Eu tenho um prazer enorme em servir as pessoas, seja através do meu trabalho, da minha vida pessoal, da minha família, dos meus recursos. Eu acho que eu encontrei esse propósito, que ele me retroalimenta com muita coisa boa. Então, eu posso resumir que meu propósito está muito relacionado a isso, a servir, a ajudar o próximo, seja no trabalho ou seja na vida pessoal, profissional, enfim. Lucatz, tu entrou na área de tecnologia em 2007 ou foi bem antes disso? Essa é uma história muito interessante, Tiago, porque assim, eu posso dizer que eu entrei na área de tecnologia quando eu era criança, né? Porque eu ganhava os brinquedos ali e a primeira coisa que eu gostava de fazer era desmontar. Até esses dias eu estava com um primo meu e ele comentando que tudo que ele levava para casa eu consertava, a gente arrumava. Então, assim, é uma tecnologia rústica, né? Brinquedos, carrinho em controle remoto, aquela coisa. Eu sempre gostei muito de eletrônica, tanto que minha formação ela foi para essa área. Então, eu me formei em técnico eletrônico em 1996. Eu fiz ET Lauro Gomes em São Bernardo do Campo. Foi uma experiência única, porque eu estudava integral, né? O meu pai, na ocasião, ele queria muito que eu fizesse processamento de dados, e eu falei, não, eu quero fazer eletrônica, né? Naquela época, processamento de dados é o que estava em hype ali, todo mundo falando da tecnologia, do computador, da programação, mas eu fui fazer eletrônica. E fiz 3 anos de eletrônica, me formei em 96, né? E assim que eu me formei, eu fui fazer estágio com manutenção de computadores. Então, foi uma experiência muito interessante, porque eu montava micro, né? Eu montava computador, eu montava, fazia manutenção de impressoras, monitores e etc. E ali eu fui pegando gosto pela tecnologia, por essa parte de computação, né? Só que chegou um determinado momento que eu queria mais, eu queria crescer, eu queria evoluir, eu estava cansado de montar computador, instalar Windows com disquete, né? Aquela coisa nostálgica para os dias de hoje, né? Mas é um pouco dessa minha trajetória. Em um determinado momento, Tiagão, eu
eu fui para uma empresa onde eu continuei trabalhando com manutenção de computador, mas a gente começava a instalar rede de computador. Então, naquela época, tinha os Windows NT, NT4, aquelas coisas mais antigas, e foi ali que eu comecei a mexer um pouco com rede, né? Então, ali, deve ser mais ou menos por volta do ano 99, 2000, eu já estava mais inserido em questão de rede, né? E aí foi onde eu comecei a fazer muitos treinamentos, muitas certificações. Eu tive uma carreira técnica bastante intensa, a ponto de eu substituir minha faculdade. Acho que isso é um ponto interessante de abordar com o público, né? Onde eu substituí a faculdade por um período, investi 80% do meu salário em treinamento e certificação, né? E aí chegar no momento que eu queria trabalhar com rede, só que a empresa que eu estava não me dava espaço. Era uma empresa pequena, que tinha um sócio que ele era o cara que mexia com rede. E ali eu vi que eu precisava mudar, né? E fui para uma outra empresa, achei interessante na época também, eu me lembro que a pessoa que me indicou lá, né, que ele pegou e falou, não, cara, lá os caras são tudo ninja. Os caras, para trabalhar com esse negócio, né? E eu falei, não, eu quero, eu vou, eu posso. E ele falou, não, cara, você não sabe ainda, você não está pronto, você monta computador. E aí eu falei, não, cara, e é engraçado, Thiago, que eu consegui uma entrevista nessa empresa, através de um anúncio de jornal, fiz a entrevista, passei, e eu encontrei com esse amigo na empresa, quando eu estava começando a trabalhar. Ele, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui agora, né? Então, ali foi em setembro de 2000, onde eu trabalhei numa empresa muito legal, que me deu uma visão muito, muito boa, muitas oportunidades. E ali eu comecei a trabalhar com rede, especificamente com dos produtos que eu sempre gostei, né? E eu tinha um objetivo, né, depois de começar a trabalhar nessa empresa, de um dia poder trabalhar no fabricante. Então, eu trabalhei muitos anos em revenda, né? E eu tinha muito como objetivo pessoal de ir para essa empresa. E aí, enfim, nessa jornada, foi cada vez mais certificação, crescimento. Aí eu tive que fazer uma pausa para poder fazer a faculdade, porque começou a fazer falta em termos de título para poder ter contratação, aquela coisa toda, né? Era um requisito, um pré-requisito das empresas na ocasião. E aí eu fui fazer uma faculdade à noite, onde eu encontrei bons amigos também, mas a gente era os tiozão, né? Aquela garotada de 16, 17 anos, e a gente já tinha ali uns 26, 27, né? Então a gente estava ali com um objetivo totalmente diferente daquela turma. Mas foi legal, cara. Foi um período também que a gente correu atrás, peguei o diploma, fiz a formação em sistema da informação, né? E depois eu fui fazer MBA, fazer outros cursos para poder realmente profissionalizar e ficar com o currículo em dia, né? Ô, Lucas, e nessa fase lá que a gente começou a trabalhar com redes? Cara, eu trabalhei com rede Lantastic, que era uma rede que a gente configurava em disquete, com cabo coaxial. Novell era o ápice, Novell era... Você sabe que essa história de Novell também me traz uma recordação, que até esses dias eu estava conversando com um amigo, a virada do bug do milênio, você deve se recordar, eu virei o ano 2000 trabalhando, porque eu descobri lá um bug do servidor de licenciamento da Novell, e eu passei vários clientes correndo para rodar o patch de atualização, porque as empresas paravam, sumia as licenças do cliente, né, as licenças Novell. Então, a minha virada do milênio foi bastante conturbada, mas divertida, né? O cliente que a empresa parada me esperando chegar para poder instalar um patch no servidor e voltar ao licenciamento dele. Então... Essa rede Novell tem história, viu? Eu já vi muito cliente ficar parado por causa desse bug aí que teve. Nossa Senhora. Sim. Isso é verdade. E naquele tempo lá que tu começou a fazer eletrônica, tu gostava muito de Autorama? Porque muita gente que faz eletrônica adorava Autorama, né? Desmontava o carrinho, montava o carrinho, botava o motor, né? E aí hoje tu vê a robótica, né? Para os meninos de hoje, né? Trabalhando, fazendo um robozinho
vê como evoluiu, né, a tecnologia, né, do tempo de ontem para o de hoje, né? Tiagão, essa galera não sabe o que que é você ficar 4 horas carregando uma bateria para brincar 10 minutos. Eu tinha, eu tinha aquela época, na verdade nem era meu, era dos meus primos, né? Aquele Colossus, que era um carrinho de controle remoto, um Jeep bem legal. Meu outro primo tinha um Maximus, e era sempre essa história, né? Você ficava carregando ali um monte de tempo para brincar 10, 15 minutos, né? Coisa que um pouco a gente faz com o drone hoje, mas numa tecnologia totalmente diferente. E sim, cara, foi naquela época que eu gostava de desmontar para ver o motorzinho, para poder mexer, montar ali a parte de eletrônica, né? E totalmente diferente do que temos hoje. A robótica hoje, você tem com Lego, você monta. Aquela época era um brinquedinho, era um carrinho de controle remoto, é, era uma coisa muito mais rústica, né? Mas é o que tinha da época, então foi mais ou menos ali, sim, sem dúvida. Eu tava conversando isso com minha esposa. Falei, pô, amor, antigamente a gente tinha uns carrinhos que a gente desmontava, né? E não tinha esse negócio de robótica, de programação, nada. Hoje, pô, espirrar com 8 anos, 9 anos já programando. Nossa senhora, como evoluiu, né? É, Claro que a tecnologia de antigamente é uma coisa e a de hoje é outra, né? Mas a gente se divertia também, velho. demais. Eu acho que é legal compartilhar uma história também, Tiagão. Nessa época de eletrônica, eu montei um sensor de alarme que eu ficava na porta do meu quarto. Então, eu ia para a escola, eu acionava o sensor do alarme na porta do quarto, e a minha irmã, quando ia trocar de roupa, disparava uma sirene no quarto, ela ficava louca, porque ela só queria se olhar no espelho para trocar de roupa, se arrumar para trabalhar, e ela ficava doida, porque eu tocava sirene, trancava a porta, fazia uns negócios, e tudo rústico, cara, comprando componentes eletrônicos, fazendo uma coisa assim, que hoje você compra os Arduinos da vida, você compra os kitzinhos pronto, tá tudo pronto ali, né? E naquela época não, a gente estava falando de montar o circuito, a placa de serigrafia, fazer a solda, era uma coisa, às vezes dá vontade de voltar esse tempo aí. Esse tempo jovem é bem legal, né, velho? Mas também teve o tempo já adulto, né? Trabalhando e falando de Arduino, né? Raspberry também. Teve uma fase bem legal do Lucas também, que isso te ajudou muito também nos conceitos, né, de hoje, né? Você sabe que eu acho que uma das coisas que a gente fala, né, hoje é meu hobby. Hoje o meu hobby é você realmente, como é que eu vou dizer, trabalhar com essa questão de automação, com a internet das coisas, a inteligência artificial também, que tá consumindo bastante do meu tempo hoje, que é um assunto muito legal, mas é bem nessa linha, cara. A gente traz as nossas experiências do passado, mas com ferramentas mais atualizadas, né, com ferramentas mais atuais. Então, não foi diferente com a eletrônica, com os dispositivos, como você mesmo colocou. É muito legal mesmo. Lucas, me diz uma coisa. Tu começou a trabalhar com eletrônica, aí começou a entrar na rede, né? Com toda a parte de redes, cuidando já de toda a operação, né? E qual foi o próximo salto? Já foi para trabalhar com software ou ainda teve redes e software junto? Cara, eu acho que foi rede e software, né? Eu também fazia muita montagem de servidor. Teve um período na minha carreira que eu montava infraestrutura de servidores, rack, switch, storage, e ia para a parte de configuração, né? Eu acho que para a nossa galera aqui, nosso público, deve ter muita gente da TI. Eu tenho uma história que eu não posso contar quem foi o cliente, né? Mas assim, eu tive uma situação também com um amigo que marcou a carreira, porque a gente estava uma grande empresa instalando lá um parque de servidores, isso há mais de quase 20 anos atrás, e eu me lembro que a gente tinha ali uma implementação para fazer, que vieram os servidores Compaq, na época, uma caixa gigante, quase que com segurança para entregar o servidor, e a gente foi para um data center, uma sala cofre ali para fazer as implementações, e após um certo período, eu já trabalhava de camiseta, não tinha mais aquele frio do data center, aquela coisa toda, né?
e estava um estagiário comigo acompanhando a instalação, e esse cara entrou na sala e falou, meu, que frio é esse? Como é que você aguenta? Eu falei, não, cara, mais 2, 3 dias você acostuma, né? E aí, eu sei que esse meu amigo, que também chama Fernando, ele demorou para sair um dia da sala, né, nessa implementação que a gente estava. E aí, quando a gente voltou, que toda hora saía, cada 1 hora, meia hora, para tomar um chocolate quente ali para suportar um pouco mais o frio, nós entramos na sala do servidor, aquele calor. E aí, esse meu amigo assim, agora sim, agora tá gostoso. Eu falei, cara, o que você fez? Não, cara, tá muito quente, eu dei uma aumentadinha no ar-condicionado dentro de uma sala de data center. Cara, foi terrível, foi uma correria, o servidor começou a apitar, sensor de temperatura, aquela coisa toda, mas a gente, enfim, passou por essa experiência, né, de, de, de implementar o hardware, implementar o servidor, porque naquela época eu já trabalhava com a parte de virtualização, né, então, a gente estava começando ali, saindo do Windows NT4 para o Windows 2000 Server, e ali foi uma experiência muito legal, porque era uma coisa totalmente nova, né? E a gente levando conhecimento para dentro do cliente. Na época, eu estava fazendo um curso de MSSE, de Windows Server 2000, e, assim, um curso totalmente novo, aquele monte de apostilas da Microsoft, né? E a gente ali teve várias experiências com software. Então, ali sim, eu caí muito para esse mundo de software, né, de configuração, implementação. E então eu deixei a eletrônica básica, já não consertava mais computador, já não fazia nada, né? Apesar que a minha família acha que eternamente eu sou o técnico que conserta tudo, né? Mas foi legal a Você é um experiência. menino do computador. Você é um menino Menino do do computador. computador. A menina do computador tem uma história, cara, que meu tio, ele tem muita história para contar, né, cara? Acho que é legal trocar um pouco dessa experiência. O meu tio virou síndico do prédio dele e uma vez encostou uma Kombi na minha casa com, sei lá, umas 4 caixas de interfone do prédio inteiro. Ele falou, pega esses interfone aí, ó, de o que você conseguir salvar tá bom. Eu falei, cara, não pode levar isso embora, não mexo mais com esse negócio, né? O meu negócio agora é computador, é rede, e o cara querendo que eu consertasse ali interfone. Foi muito engraçado na ocasião, né? Mas até hoje ainda me chamam para consertar de tudo e eu gosto, cara. Eu não vou confessar que eu gosto. Legal, velho. Ô, Lucas, tu começou a entrar no mundo da virtualização, então tu pegou bem do comecinho a virtualização, né? Sim, sem dúvida, sem Bem do dúvida. comecinho mesmo, né? Cara, eu falo, até hoje em apresentações que a gente trabalha, né, a gente fala muito de vários produtos, de metodologias, de implementações, mas vamos falar aqui da época a gente trabalhava com servidor físico, onde era 1 para 1, era aquele servidor com alguns clientes ainda tinham servidores de torre que ficavam em cima da mesa e tinha uma máquina para o AD, um para aplicação, para o banco de dados. Aí começou a vir alguma coisa lá atrás de VMware, né, o ESX, depois algum começou a vir Hyper-V, depois veio o Zen Server, que era a antiga Zen Source, enfim. Então, cara, fiz muito projeto de consolidação de servidores, onde você tirava lá 20, 30 servidores físicos e colocava em máquinas virtuais. Migração de Novell, você falou de Novell no comecinho, né? Muitos projetos de migração de Novell para Windows NT. Então, eu fiz muito projeto desse também, rodei muitos clientes pelo Brasil afora fazendo esse tipo de migração. E trabalhando até com a parte de VDI, alguma coisa que veio mais para agora, né, para os últimos tempos aí. Nesse processo todo, né, começou a trabalhar com virtualização, foi onde tu entrou na indústria realmente com fabricante ou não? Ou tu passou mais tempo ainda em parceiro para depois ir para um fabricante? Cara, eu passei bastante tempo em parceiro, né? Eu acho que se eu somar meus tempos de parceiro, passaram mais de 10 anos, 12 anos, e um especificamente que eu trabalhei, eu tinha um objetivo de sonho pessoal de poder trabalhar nessa empresa, né? Só que a empresa tinha uma regra onde ela não contratava profissionais que eram do canal, da revenda, né? Então, assim, era impossível eu poder ir para esse fabricante,
né, para essa empresa. Então, eu estava numa revenda, na ocasião, e ali a gente, enfim, trabalhando, fazendo projetos, só que aquele sonho meio que morto, né? E aí surgiu uma oportunidade de eu poder ir para um outro fabricante, trabalhar com uma solução totalmente diferente, quase que voltar para o mundo de hardware. Posso comentar aqui, o pessoal depois vai pesquisar, mas eu trabalhei um período curto e rápido na IBM, né, onde fui trabalhar com servidores e storages, mas para uma área já comercial, uma área um pouco mais estratégica, de criação de projeto, produto. E aí foi aonde o pessoal do outro fabricante me ligou e falou, agora você pode vir, não tem mais conflito, e me chamaram para poder, finalmente, poder ir para esse outro fabricante de virtualização, que, enfim, quem conhece meu nome também estava muito associado à Citrix, né? Então, a Citrix também fez parte da minha história, da minha trajetória. Foram anos excelentes da minha vida, fiz excelentes amigos, ganhei muita experiência, e ali eu fiquei por bons anos fazendo o projeto, agora do outro lado da cadeira, né? Então, eu trabalhei muitos anos no canal, fui trabalhar do lado do fabricante, e como eu tinha muita visão de canal, o meu prazer era trabalhar com o canal, trabalhar para o canal. E ali eu fiquei bons 7, quase 8 anos também atuando dentro do portfólio da empresa, né, conhecendo cada vez produtos novos, a evolução do sistema operacional, e ali realmente eu estava inserido no mundo do fabricante através dessa jornada, digamos assim. Foi na Citrix que começou a te desenvolver também como tu era um BDM ou tu era um arquiteto mesmo da Citrix? Cara, na verdade, eu tinha aquela função de pré-venda que a gente chama, né? Então, eu tinha um trabalho ali muito alinhado à área comercial, né? E também à área técnica, mas a gente fazia pré-venda. Então, demonstração, projetos, prova de conceito, foi mais para essa parte na pré-venda como System Engineer, Sales Engineer. E aí tem todas as variações que o mercado coloca aí, mas no final da conta era um pré-venda. Entendi. Eu queria mostrar um negócio para você aqui, cara. Me dá um Ai, meu minuto. Deus. Vamos lá. Ô, Lucas, esse foi o momento mágico da Citrix que os olhos brilharam quando lembrava daquele menino que mexia com a eletrônica, né? Começou a brincar de fazer RPA, robotização, passou aquele tempo lá da Microsoft, né, virtualizando, e quando você chega na Citrix, é aquele negócio que assim, poxa, valeu a pena. É isso mesmo? Cara, você me pegou de surpresa com esse vídeo. Tinha informação. O que acontece, né, Tiagão? Estou até fazendo um filme Não na fique cabeça. nervoso, não. Não, eu estou lembrando aqui, porque o que acontece? O pessoal muito me chamava de o Gato Félix, né? Porque eu sempre ia para os eventos, para as reuniões, com 2 mochilas. Se tinha evento, então, eu chegava com 3 malas, e eu levava tudo que era equipamento. Aqui na minha parede eu tenho um monte de coisinha, de Raspberry, eu tenho esse negócio todo, porque eu sempre gostei desses gadgets que o pessoal chama, né? E tinha um cara, que ele me inspirou muito, chamado Brad Peterson, que era um cara que ele fazia essas demonstrações nos Estados Unidos, né? E aí, cara, eu comecei a falar assim, cara, eu vou fazer a versão brasileira desse cara, né? Você está colocando na tela aí eu com, sei lá, quantos quilos, quantas arrobas a menos, né? Cara, esse vídeo aí tem ano, hein? 10 anos, ó, tá ali embaixo, tem 10 anos. Esse foi um vídeo que eu gravei para um distribuidor na época. E sempre gostei, cara, sempre gostei de fazer vídeo, de fazer gravação, porque era uma forma, Tiagão, que eu encontrei de compartilhar conhecimento. Que aí é onde eu falei para você que faz parte do meu propósito. Então, assim, até hoje, depois de tantos anos, eu recebo comentários nesse vídeo, deixei ele aberto lá na internet, né?
E o pessoal fala, cara, gostei, apresenta aí para nós e fala um pouco mais. Eu falei, cara, já não estou mais na Citrix, né, no caso. E foi interessante, porque confesso para todo mundo aí que eu achei até que por um momento eu ia aposentar na empresa, né? Tanto que era o DNA para mim. Mas aí eu me descobri, eu repensei muitas coisas, e eu falei, cara, quem eu sou, o que eu faço, vai comigo para onde eu for. E ali eu abri, bati asas, e hoje eu tenho a oportunidade de fazer pela empresa que eu trabalho, vou ter oportunidade de fazer em outros que possam vir, mas enquanto eu estou 100% aqui, fazendo tudo o que eu fazia e cada vez com mais excelência, que é uma coisa que, para mim, é um outro propósito, objetivo, é fazer a coisa com excelência, você buscar realmente fazer a coisa como se estivesse fazendo para Deus, né? Porque é onde a gente vê a honra, a gente vê o favor e o negócio dá certo. Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria deixar também para o pessoal aí. Você me pegou de surpresa, viu, cara? Esses videozinhos aí é muito legal, porque o pessoal sempre falava, cara, cadê as suas malas, né? O Brad Peterson, na ocasião, ele ia para os eventos com um blazer, ele abria o ventre e tirava um tablet, dois tablets, um celular novo, e eu gostava desse negócio, cara. Confesso que gostava muito, fazia igual, né? Fazia a versão brasileira aí, Herbert Richards. Foi muito bom. Eu vou te dizer que me perguntaram qual era a minha inspiração, né, desse negócio, né? E eu vou falar em primeira mão para todo mundo aqui que eu queria fazer um negócio de entrevista, mas que fosse um negócio bem legal, de ser muito mais suave, né? Trocar experiência, né? Falar um pouco de vida com aquela pintada de trabalho, né? Da vida profissional. E aí, pô, fui me inspirando em alguns, né? E aí, nesse dia, eu tava procurando. Aí eu, mentira, pô, é o Lucas. É o Lucas. Aí eu fiquei assistindo, né? E aí eu gostava muito, falei, caramba, velho, que legal isso! E aí isso foi uma das inspirações também, de assim, ó como ele se comporta, ó como ele faz, porque era o Lucas era aquele menino novo no começo, né, de iniciando a carreira, fazendo os vídeos, né, que aquilo ali era novo, não era o Lucas já sênior que fazia, né, tava aprendendo a mexer nisso, cara, eu vou ser um pouquinho ali, vou me inspirar um pouquinho naquele cara ali, naquele primeiro momento, e vou fazer o negócio acontecer, né? E aí, quando eu lhe chamei, né, para fazer a entrevista, eu já tinha marcado, velho. É esse vídeo e esse vídeo que eu vou mostrar, né? Eu sabia que ia ser um negócio bem diferente, que eu disse assim, um vídeo aqui, né, compartilhar, mas serviu como inspiração, tá? Cara, obrigado pela palavra, não imaginava isso, né, que poderia causar, ter essa repercussão, vamos dizer assim. E o mais interessante disso, Thiago, que eu sei que eu sou um cara mais introvertido, sou um cara mais tímido, mas assim, eu acho que a gente se solta para entregar mensagem, para poder compartilhar o conhecimento, e esse sempre foi o maior objetivo, né? Porque o trabalho da pré-venda e da venda, você sabe disso, ele é muito repetitivo muitas vezes. Você tem que meio que fazer ali o que a gente chama de uma evangelização, de você fazer uma troca de conhecimento. E assim, hoje a gente tem YouTube, a gente tem canais de rede social. Assim, não tenho pretensão nenhuma de ter milhões de seguidores ou centenas, milhares deles, mas assim, basicamente deixar a história, né, registrada, porque ao longo dos anos, com toda essa história, você passando por tecnologias, a gente vê muito falar de geração X, Y, Z, aquele monte de coisa, e a gente, conforme vai passando os anos, a gente vai passando por todas essas gerações, né? Hoje eu tenho as minhas filhas, tenho duas filhas que já nasceram na era digital. Elas não sabem o que é uma conexão de linha de escada, não sabem o que é um videogame de 8, 16 bits, né? Então, assim, O Mirk, os o Mirk, botão, ICQ, o botão turbo, né, do computador. entendeu? Montar CPU, aquela coisa. Eu me lembro, cara, que eu cheguei a trocar minha bicicleta por uma CPU usada de um 486 para ter meu primeiro computador, né? E hoje as crianças com 8, 9 anos de idade já têm um celular de última geração.
com um poder de informação na mão, assim, sem tamanho, né? Então, é totalmente diferente, mas, de novo, fica registrado na história, você traz o conhecimento aí, a informação, de maneira muito legal. Como você está fazendo no teu canal, né? Que eu achei uma iniciativa fantástica, e quando eu recebi o convite, sem hesitar, eu falei, não, vamos contribuir, porque, no mínimo, vai ficar guardado na história aí, né? Para as próximas gerações aí. E quem É, sabe inspirar pessoas, né? eu acho que o objetivo é inspirar, né, as pessoas, né, mostrar o lado humano das pessoas também, porque você vê o cara lá num fabricante, ou o cara numa multinacional, né? Diz assim, cara, como é que esse cara chegou lá? Mas ninguém sabe qual foi as topadas que ele levou, né? E como ele chegou, né? Então, essa escala de evolução. E aí eu prometi à minha esposa, né? E que eu disse assim, eu quero ter um momento da minha vida que eu quero mostrar para o meu filho. E foi o momento do canal, né? Eu disse assim, um dia eu vou inspirar meu filho. Eu disse assim, o seu pai teve coragem de fazer isso. Se ele conseguiu fazer isso, ele rompeu qualquer barreira do medo, né? Que tem os sabotadores, tem as crenças, né? Nesse processo como um todo, né? Mas assim, o que eu disse é mostrar algo diferente para ele. Então, esse foi um dos objetivos do canal, né? Muitas vezes dizem, é por causa do like. É por causa... Não, não é por isso. Não é por isso. É algo mais simples do que muitas pessoas estão achando. Né? A pandemia me ensinou muito isso, tá, Lucas? E isso também vem uma pergunta para tu. O que foi que a pandemia te ensinou, tirando a parte da doença, mas ela te deixou algo especial na tua vida? Cara, você sabe que, graças a Deus, vamos dizer assim, eu não sofri tanto o impacto da pandemia como muitas famílias sofreram. Foi um momento muito difícil, um momento onde teve perda de amigos e familiares, e, de novo, graças a Deus, com a gente não aconteceu assim. Mas uma coisa que você falando agora e me veio à mente, a pandemia nos ensinou a desacelerar, entendeu? Porque muitas das vezes a gente estava numa competitividade enorme, num trabalho focado, esquecendo da família, esquecendo dos amigos, esquecendo da saúde, né? Porque todo mundo estava naquela competitividade de ter que crescer, crescer mais, mais, mais. E ali por volta do dia 15 de março de 2020, para tudo, eu estava em viagem, eu estava em Belo Horizonte, indo para Brasília e volta para casa, e esse volta para casa durou 2 anos, pelo menos, né? E eu tive o privilégio de, nesse período, estar morando já um pouco afastado do grande centro, então, assim, como eu falo, eu não tive um aperto tão grande quanto ao isolamento e etc. Sim, fiquei em casa, fiquei com a família, mas eu acho que foi um período que a gente pôde aprender mais sobre o relacionamento, sobre a convivência, né? Pude passar mais tempo com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus pais. Então, acho que é uma coisa que a gente está agora aí, hoje é dia 2 de junho de 23, né? Passaram-se 3 anos aí quase, e a gente está vendo a sociedade voltando com aquela coisa de novo, né? O trânsito, as grandes capitais, as pressões, o mercado, a política, e de repente você começa a olhar e fala assim, peraí, como é que foi na pandemia? O que que aconteceu, né? Então acho que o grande aprendizado e uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos nesse tema é desacelerar no sentido de fazer as coisas mais leves, né? Ter ali a confiança de que no final tudo dá certo, tudo se encaixa, e cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar do relacionamento, e principalmente viver o agora, viver o hoje, porque às vezes a gente fica tão ansioso com o futuro, ou tão também, né, deprimido, depressivo com o passado, e a gente deixa de viver o hoje, o agora, né? Então, uma coisa que eu acho que a pandemia trouxe para nós e para muita gente ao nosso redor é essa questão do agora, né? Viver o hoje como se amanhã não pertencesse. E quem conhece um pouquinho sabe que isso é bíblico, né? Então a gente tem que ter esse objetivo do agora,
sim, não pode negligenciar, não pode deixar de pensar no futuro, mas também não pode viver preso ao passado. Então, só hoje, só agora, só por hoje. A pandemia me ensinou muita coisa, viu, Lucatos? Me ensinou a fé, a estar mais próximo de Deus, assim. Porque, bom, isolamento, fechado, minha esposa estava grávida, com um buchão, e tinha hora que eu não podia ficar doente, não tinha como ficar doente, né? E aí foi quando eu comecei a me agarrar mais a Deus, né? E aí foi começando a estudar, entender um pouquinho mais da história dele. E isso me deu um grande up até na vida profissional, até como vendedor, né? E aí numa conversa com um senhor, né? Ele fez assim, cara, quer aprender a ser o melhor vendedor do mundo? Aí eu, cara, eu quero, velho. Eu já trabalho com venda, né? Ele lê a Bíblia. Aí eu, como? A Bíblia, Jesus é um exemplo para o melhor vendedor, porque ele teve humildade, ele sabia a hora de fazer o negócio acontecer, tinha calma, às vezes entendia a necessidade do próximo, e aí ele começou a falar, falei, puxa, velho, é verdade, velho. Só não precisa ler tudo, mas assim, conheço o básico, que você vai ser o melhor vendedor do mundo. E aí, depois que saiu a pandemia, eu fiz, cara, eu vou colocar em prática esse negócio. E realmente, ouvir mais, ser humilde às vezes, né? O cara tá, pô, tô naquele patamar lá de trabalho. Pô, não, peraí, bora entender. Isso também foi, para mim, foi um melhor dos ensinamentos da pandemia, tá? Entender um pouquinho que são coisas simples que tá no nosso dia a dia que a gente não estava tão acelerado que não entrava mais, né, no dia a dia. Então, a venda é um exercício de fé. É você, cara, buscar um projeto que não existia, criar uma demanda, criar uma oportunidade, vamos dizer assim, evangelizar as pessoas que não conheciam o teu problema, o teu produto, para resolver problemas. Então, é muito legal essa visão sua também, porque é o que Jesus fez enquanto passou pela Terra, né? E está lá, está no livro da vida, está escrito, né? E a gente precisava de mais tempo. Então, esse tempo de reclusão que as pessoas tiveram, ela gerou uma coisa na vida das pessoas que elas percebiam que estavam se perdendo, que é o tempo. E o tempo é uma coisa que eu e você temos igual, independente do trabalho, de estar no fabricante, numa revenda, empreendendo, ou até mesmo buscando uma recolocação, todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E é uma coisa que a gente tem que refletir. O que você tem feito com o seu tempo? Onde você tem gasto o seu tempo? Né? Então, é uma coisa que a pandemia trouxe também. O repensar, né, o tempo. Muito bom. Eu sou fã desse conhecimento, assim. Melhorou muito a minha vida depois que eu comecei a ter entender um pouco dos valores, né? Assim, cara, mudou minha vida. Lucas, outra pergunta super legal. Deixa eu voltar aí. Outra pergunta super legal. O pessoal está começando a entrar no mercado de trabalho e não sabe quais são os fatores de sucesso para o cara se tornar um profissional de excelência, né? Ou então já chegar perto do nível de excelência. O que é que você diria como pontos fortes, pontos de atenção para o profissional que está chegando no mercado? Tiagão, a gente está vivendo numa era da informação onde as coisas acontecem muito rápidos, muito rápida, né? E eu acho assim, a galera que está entrando no mercado de trabalho muitas vezes quer encurtar alguns caminhos que só a experiência, só o tempo traz, né? Não estou falando que é certo ou errado, mas eu só acho que o que precisa ser trabalhado é o conhecimento, porque a gente vive na era do conhecimento, na era da informação, mas mais do que isso, as inteligências emocionais. Eu acho que lidar com a pressão do dia a dia, com essa questão do resultado imediato, seja da autocobrança, né, ou da companhia como um todo, ou do mercado de trabalho, mas eu acho que a gente tem que buscar o desenvolvimento da inteligência emocional aliado à resiliência, que é você
se adaptar àquele ambiente, porque todo lugar ter problema, todo lugar vai ter dificuldade, todo lugar tem os seus prós, tem os seus contras. Mas eu acho que se cada um olhar para dentro de si e trabalhar as questões internas, os problemas externos eles passam fácil, né? Porque a gente já ouve aí vários jargões na internet, nesse monte de informação que a gente recebe, que 90%, né, das nossas preocupações, elas não existem. Elas são coisas da nossa cabeça, são coisas internas, né? Então, eu acho que a dica que eu deixaria é relacionamento interpessoal, a capacitação, né, não pode deixar, depende da área. Antigamente você falou assim, se você quer trabalhar com tecnologia, você vai trabalhar vai estudar o resto da vida. Diferente de um funcionário público ou de alguma profissão onde o cara já atingiu o ápice. Não existe isso hoje. Uma portaria de prédio, ela é informatizada, ela demanda conhecimento, um operador de máquina numa linha de produção demanda conhecimento. Então, acho que o mais importante é as pessoas não pararem de aprender, né? Seja qualquer coisa. Não se vencer pela zona de conforto, pelo tá bom, já cheguei aqui, tá aqui, né? Escutei de um amigo recentemente, zerei a vida, e, cara, a vida é uma constante, é uma diária, coisas novas. E se você zerou a sua vida, comece a olhar para o lado, como é que eu posso ajudar outras vidas, outras pessoas, né? E aí é onde você realmente encontra o real sentido da vida. É na hora que você compartilha o conhecimento, você compartilha o conteúdo e você vê todo mundo crescer. Acho que a palavra é colaborativismo, não sei se ela existe, mas justamente você compartilhar e fazer todo mundo crescer, até para quem está começando, né? Então, assim, a galera mais nova, cara, absorve o conhecimento o máximo que você puder, né? E, de novo, tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, seja 8 trabalhando, 12 trabalhando, mas é o equilíbrio, toda essa questão de buscar estar bem no agora, estar bem no hoje. E tudo no final dá certo, cara, tudo se ajusta. Isso é uma coisa que estou aprendendo agora. Mas foi desafiador, tem sido. É muito legal. Essa é a experiência da vida, né? O cara vai aprendendo. Com o tempo, você vai entendendo que tem algumas coisas que a vida vai te ensinando. Ô, Lucas, como é a vida de um cara que trabalha numa indústria de tecnologia, velho? Cara, uma coisa eu asseguro, não existe rotina. Não existe rotina. Porque cada dia é uma nova demanda, seja do cliente final, seja da companhia, ou seja da nossa família, de nós mesmos, né? Então, assim, a rotina, ela não existe. A rotina, ela é dinâmica, hoje mesmo eu estava viajando, a gente marcou algumas vezes aí para tentar marcar, e eu falei, cara, eu quero estar em casa com internet estável, porque hoje eu estou numa rua, hoje eu estou no hotel, hoje eu estou... E assim, então a vida é muito dinâmica, né? E como tudo na vida tem os prós e contras, mas hoje eu procuro olhar sempre para os prós, para os pontos positivos, né? Trabalhar com segurança é uma coisa também muito dinâmica, o telefone toca, e assim, quando é sexta-feira, 6 horas da tarde, então, a gente fica mais preocupado, porque é onde muitos clientes no mercado têm sofrido de ataque cibernético, têm tido aí questões relacionadas à invasão, roubo de dados, ou até mesmo o tal do ransomware que a gente vê no mercado, né? Então, assim, não tem rotina, não tem tá tudo parado, tá tudo calmo, né? E aliado a isso tudo, com estudo contínuo, porque cada hora é uma coisa nova, a empresa que a gente trabalha adquirindo novas empresas, novos produtos, novas soluções, e existe uma expectativa pelo fato de você estar no fabricante, que você tem resposta para tudo, que você vai saber resolver todos os problemas, né? E confesso que não é uma verdade. Óbvio que a gente quer estar, sim, bem preparado, respondendo todas as demandas do mercado, mas isso é um desafio, porque é tempo, é família, você tem que equilibrar todas as atividades e, cara, não é fácil, não. Não são só flores, mas é recompensador,
pelo fato de você conseguir resolver problemas de companhias, resolver problemas de outras pessoas e entregar um bom resultado para o mercado aí. Boa. Ô, Lucas, o que é que tu vê do mercado daqui a 3 anos na área de segurança? Tiagão, 3 anos, cara, 3 anos hoje é uma eternidade, né? Quer dizer, eu não sei se é o contrário, se poderia parecer uma eternidade ou se vai passar no piscar de olhos, porque eu me lembro, fazendo um parênteses na sua pergunta, que lá na época que eu fazia eletrônica, a gente trabalhava com processador 286, 386, 486, e a gente demorava-se ali alguns anos para trocar uma versão de tecnologia, de hardware naquela ocasião, né? E aí, com o passar do tempo, eu me lembro um professor do colégio falando assim, olha, cara, o problema é que o que acontecia em 10 anos, agora acontece em 6 meses. Então, eu acho que hoje, o que acontece em 6 meses, talvez aconteça em 6 dias ou 6 horas. Então, assim, a velocidade da informação, aliado com toda essa enxurrada de inteligência artificial que a gente está vendo, chat GPT, Bing, Microsoft, Google, aquele monte de solução, eu não sei se eu nem consigo arriscar a te responder o que vai ser, entendeu? Eu sei que, assim, vai continuar sendo uma loucura, vai continuar sendo uma avalanche de informação, uma pressão enorme dos dois lados, tanto para se proteger quanto para recuperar um ambiente que possivelmente possa ter sido impactado, né? Então, assim, é uma coisa que, mesmo que eu pare para pensar, eu não consigo chegar numa conclusão. Justamente pela velocidade que as coisas vêm acontecendo, o tempo e o dinamismo, né? Acho que é bem isso. Ô, Lucas, eu vejo muito cliente falando sobre microsegmentação de segurança, né? Na parte de servidores. Tá chegando no mercado ou já chegou há muito tempo? Tiagão, já chegou, mas hoje, 2023, nas minhas conversas com o cliente, eu digo que é o que tem mais avançado em termos de proteção, né? Visibilidade, é o que a gente tem ofertado para o mercado aí. Mas a gente também vão vir outras demandas, outras necessidades que necessitarão de outras soluções, né? Que pode vir com outro nome, mas, de novo, é uma questão do momento do mercado. Então, sim, hoje a microsegmentação ela tem uma demanda alta, né? Mas, ao mesmo tempo, o mercado, para esse tipo de solução, ele ainda tem uma baixa maturidade. Ele ainda precisa ajustar algumas outras coisas para chegar nisso, né? Então, é um desafio constante. Por isso que a gente tem que ter uma visão 360, né? Você tem que do norte ao sul, do leste ao oeste, olhar para o todo, porque uma brechinha que você tem ali é o suficiente para poder fundar um Titanic inteiro aí, talvez, né? Então, é uma coisa que, no momento, para o hoje, para o agora, está em alta. Mas o que vai ser daqui nos próximos anos ou meses, eu sei que algo novo virá. Só não sei ainda o quê. Ô, Lucas, muito legal esse ponto de vista que você fala dos servidores. Agora eu vou falar para a parte do end user, né? Do usuário final, né? É verdade que a engenharia social na área de segurança ainda é um grande vilão no mercado privado, né? E do governo também? Sem dúvida. De novo, a gente fala muito hoje de privacidade, LGPD, diversas preocupações aí que o mercado tem buscado para poder controlar esse tipo de coisa, mas a engenharia social, ela tem sido uma porta de entrada muito grande através de phishing, onde tudo começa com um e-mail, uma promoção, o usuário é curioso, ele clica, ele abre, ele responde questionários que ele não tem o mínimo conhecimento para onde está indo aquela informação. A gente sabe que existe uma lista gigante de CPFs e dados de cartões vazados na internet. Então, hoje, o nosso trabalho
tem sido lidar muito com essa situação, né? É óbvio que as pessoas têm mais informação, as pessoas estão um pouco mais preparadas, mas existe ainda um volume gigantesco de pessoas, como os nossos pais, nossos avós aí, que também estão hoje acessando tecnologia, estão acessando a internet, mas que talvez não tenham o mesmo senso crítico, né? De saber que aquele site é um site fake, que aquilo ali é uma tentativa de invasão, roubo de dados ou coisa do tipo. Então, os desafios são enormes, porque a gente tem que tomar cuidado, a nossa vida está exposta. Tenho certeza que o nosso público aqui coloca lá, ou quem não fez ainda, né, joga seu nome no Google, vê onde aparece, né? Tem coisas que são intencionais e um monte de outras que são não intencionais, né? Então, eu acho que sim, cara, a engenharia social é e vai continuar sendo por um bom tempo uma boa ferramenta, né, dos hackers aí para poder ganhar acesso a dados, informações ou coisa do tipo. O cliente é mais atacado dentro de casa ou fora de casa? Cara, essa é uma coisa legal que eu uso esse termo quase que no meu dia a dia, né? E eu trago essa reflexão para as empresas, para os nossos clientes, porque por muito tempo a preocupação era de fora para dentro, era o ataque externo para dentro das empresas, né? Então foi ali onde desenvolveram diversas tecnologias, diversas soluções, sempre olhando para a parte da internet. Só que de uns 3 anos para cá, 2 anos para cá, a preocupação do que eu chamo de dentro para fora, que é o usuário, né? O que o usuário tem feito na internet também tem sido uma preocupação enorme. Então, a gente tem pego o cliente aí que tem tido problema de vazamento de dados que começou numa estação de trabalho dentro da companhia ou, né, na casa do usuário, porque a pandemia também fez isso com as empresas, né? Se você parar para pensar, do dia para a noite as empresas ganharam 500 novas filiais, porque um usuário trabalhando de home office é uma filial, ele tem os mesmos desafios do que um escritório, uma planta fabril ou coisa do tipo, né? Então, a gente trabalha muito esse conceito também com o cliente, em olhar essa questão da proteção de dentro para fora, e que é também um ponto que a pandemia trouxe aí de mudança quase que disruptiva no mercado, porque todo mundo por muito tempo foi contra. Na época que eu trabalhei na outra empresa, a gente tinha que evangelizar os clientes falando do conceito e etc., trabalho remoto, home office, e de um dia para a noite isso aconteceu meio que a forceps, né? E agora está aí, né? As empresas voltando, muitas delas não vão voltar, né? Outras vão, no mínimo, permanecer no modelo híbrido, e a gente também tem visto que quem está forçando um modelo 100% presencial está perdendo talento. Então, a gente tem que buscar um denominador aí para poder equilibrar a demanda do mercado com as demandas do usuário, do cliente final. Acho que é bem por aí. Trabalhar com segurança é uma coisa totalmente fora da caixa, porque todo dia acontece uma coisa diferente. Todo dia tem uma ligação estranha. Ó, aconteceu isso e agora, né? E aí a gente fala do mundo da nuvem, né, Lucas? E hoje tu tem mais uma visão de clientes on-premise ou muito mais clientes que estão em nuvem, que realmente precisam de uma visão mais certeira em relação à segurança? Tiagão, o movimento para a nuvem ele continua, ele é uma realidade. Vez ou outra, vejo o cliente pensando em voltar da nuvem para o on-premises, mas o fato é que um ambiente 100% on-premises não existe mais, né? Hoje todo mundo tem uma perninha ali, existe muito de empresas que nasceram na nuvem, nasceram digital, nasceram conectadas, né? Mas, na minha opinião, tem ainda muito espaço para a nuvem, tem muita gente migrando para a nuvem, só que a gente tem que olhar para os aspectos de segurança, não é simplesmente colocar algo fora de casa e entregar a responsabilidade, a chave do teu cofre na mão de um terceiro, né? Eu acho que sim, tem que haver serviços compartilhados, gerenciamento, aquela coisa toda, mas tem que haver muito acompanhamento.
Fazendo um paralelo, Lucas, do Lucas técnico lá, que começou a cuidar da rede Novel, né? O cara Microsoft fazia lá as coisas acontecendo, o cara Linux, um cara Citrix começou. Pro tempo de hoje, o quanto evoluiu o mercado? Cara, o mercado não é o mesmo. Essa certeza eu tenho, né? Mudou muita coisa. Não vou nem chamar de evolução, uma revolução, porque muita coisa mudou. Aquela TI tradicional que eu falo, né, de comprar equipamento, de fazer, ter o físico. Hoje você compra algo que você não vê, que você não sabe onde está. Você está comprando muito mais serviços, está comprando muito mais informação, né? Então, assim, muita coisa mudou, porque eu estava até conversando com os amigos essa semana. Naquela época a gente tinha aquelas a Bíblia do MSSE, a documentação era no papel. É o Train Kit, tem que Não tem. respeitar. Cara, assim, a gente se reunia de final de semana para fazer laboratório, para simular ambiente. Hoje, chat GPT, você bota uma mensagem lá, ele entrega para você o resultado, o negócio está totalmente mudado. Então, assim, a gente acha lindo, maravilhoso, divertido, mas tem que pensar nos prós e contras desse negócio, né? Mas sim, cara, de forma objetiva, mudou tudo, né? E aquilo que eu falei, em quanto tempo faz? 10 anos? Então, assim, os próximos 5 anos, eu acho que vai mudar o dobro, talvez, o triplo desses 10 anos, dos últimos 10, e assim sucessivamente, né? As máquinas estão tomando lugar aí de forma rápida e volumosa, com certeza. Me mandaram uma mensagem para eu te perguntar um negócio super legal. Botaram assim, pergunta ao Lucas que uma empresa que só tem antivírus resolve a vida dela ou ela precisa ter alguma coisa a mais do que antivírus? Cara, eu vou te responder essa pergunta com um caso real que aconteceu. Essa pessoa, ela é CFO de uma empresa, e ele virou para mim e falou assim: olha, tivemos um incidente de segurança na minha empresa, aonde foi desviado X valor em dinheiro, a gente não sabe aonde aconteceu, e eu conversei com o meu cara da TI, e ele me falou que o antivírus está em dia, o firewall está em dia, que não é problema dele, né? E aí ele me contou essa história, e ele veio com aquela conversa: você não trabalha com esses negócios aí de internet, de segurança? O Tu que não você é um acha? menino do computador, não? Tu não é um menino do Menino do computador? computador? Bem isso, né? E aí eu falei, cara, antivírus e firewall de rede não resolve nada hoje em dia, né? É um pedaço da camada. A gente tem diversas ferramentas hoje que podem, como é que eu vou dizer, atuar, mas a gente tem que olhar muito para o comportamento do usuário, por onde ele navega, por onde ele acessa. E aí foi aonde, na ocasião, eu coloquei uma das ferramentas que a gente tem no portfólio, e poucas horas a gente identificou o problema, a gente identificou que tinham acessos remotos não autorizados nos desktops deles, nas máquinas deles, e a gente conseguiu, em pouquíssimo tempo ali, brecar, né, todo esse vazamento de informação, esse acesso remoto. Então, cara, não, antivírus não resolve o problema, Firewall não resolve o problema, a gente tem que estar de olho no comportamento, no behavior do usuário, para poder saber por onde ele passou, onde ele clicou, que está diretamente à sua pergunta anterior, conectado à sua pergunta anterior, que é a engenharia social, né? As pessoas entendem o hábito de comportamento, de consumo, e é ali que elas têm buscado tomar ali privilégios, né, dos usuários. Eu vejo muita roda de gestores de TI conversando e falando assim, cara, a gente precisa ter o ameaça zero, né, que é o zero trust, né, em inglês. Hoje eu vejo debates dentro dos grupos de gestor de TI. Né? E você, como fabricante, enxerga isso também? Sem dúvida, né? Existe a preocupação do chamado Zero Trust, onde todo fabricante hoje tem uma solução Zero Trust, porque Zero Trust não é um produto, ele é um conjunto de melhores práticas e recomendações desenvolvidas pela Forrester,
E, obviamente, que as empresas estão olhando para isso para entender o que é o Zero Trust. Mas, basicamente, a tradução ao pé da letra é não confie em nada, não confie em ninguém, desconfie, né? Então, hoje não existe mais aquela questão do tipo, libera o acesso 100% porque ele é o dono da empresa, né? Ou porque é um usuário privilegiado. Não, você tem que desconfiar, você tem que olhar. Então, assim, está na boca dos gestores, está na preocupação, mas dependendo do nível de maturidade da empresa, ainda é necessário ajustar outras coisas, né? Por isso que a gente é uma jornada. Acho que essa é a grande palavra. A segurança, né, a construção ou a garantia de segurança, ela é uma construção, ela é uma jornada. Não é uma ferramenta, não é um produto, é um conjunto de melhores práticas, processos e pessoas capacitadas para poder operar toda essa complexidade aí. Esse bate-papo eu acho muito legal. E teve um também que perguntaram assim, pessoal, como é que a gente bloqueia o ataque de DDoS? Né? Tem alguns fabricantes, tem alguns antivírus que garantem que não vai fazer isso, mas numa visão do Lucats, não de fabricante, do Lucats, o que o grande gestor de TI ou o cara apaixonado por tecnologia precisa ter uma noção básica para segurar o ataque de DDoS? Tiagão, eu faço interessante sua pergunta. Eu faço uma analogia lógica, né? O raciocínio lógico. O ataque de DDoS nada mais é do que uma volumetria de ataque muito acima do que você pode suportar, do que você pode aguentar. Seja no teu firewall, seja na tua nuvem, seja na sua infraestrutura. Então, o gestor, na minha opinião, ele precisa entender qual é a limitação que ele tem. O problema é que hoje, 70% do tráfego dos ataques na internet são feitos por robôs, são ataques automatizados. Então, muitas das vezes, você fala assim, eu tenho X infraestrutura no data center, na minha nuvem. Talvez você pode achar que a sua infraestrutura é grande, é robusta, e o que está acontecendo na internet é uma fração, ou a sua infraestrutura é uma fração do ataque que você possa vir a receber, né? A gente está falando de clientes, o maior ataque da história, até o momento, foi de 1,6 teras por segundo. E muitas das vezes o gestor está feliz porque ele tem um link de 1 giga, um link de 500 mega na companhia dele, ou ele trocou uma solução de borda, um firewall, que comporta X conexões por segundo, e com piscar de olho isso tudo pode vir água abaixo, né? Então, assim, de forma objetiva, é uma matemática. Quanto que eu suporto para quanto que eu recebo e qual que é o impacto. Por isso que o pessoal começa a trabalhar muito com o ambiente distribuído, para poder dividir ali a responsabilidade, o impacto, mas a gente tem que ter, sim, uma solução robusta, porque o pessoal não está para brincadeira, né? Ataque de DDoS acontece, é diário, e muitas das vezes tem objetivos, tem estratégias por trás disso, né? E quanto maior, mais visível a empresa, maior é o alvo. Entretanto, uma coisa que eu falo também no meu bate-papo com os clientes, as grandes empresas, elas estão protegidas, elas têm soluções robustas. Então, o hacker tem começado a buscar empresas ao derredor, empresas menores, que talvez não tenham uma preocupação com segurança. Então, hoje, não existe mais aquele negócio que só os grandes bancos, os grandes e-commerces ou o governo que é alvo de um ataque. Qualquer empresa que tenha qualquer tipo de serviço, se ela não tem uma mínima proteção, ela está vulnerável. Ela, em algum momento, vai passar. E é uma coisa que eu ouço, o pessoal fala meio que em tom de brincadeira, mas eu não ficaria tranquilo, eu não dormiria em paz. Eu só tenho uma certeza, que eu vou ser atacado, só que eu não sei quando e qual a consequência. Tem muita gente que pensa assim, tem muita gente falando isso. Mas se você parar para pensar, imagina o estresse que é você atacado, você atacado. É que nem andar nas grandes capitais, né? Com medo de assalto, aquela coisa. Cara, a internet não é muito diferente, só que é um assalto digital. Lucas, você não sabe o quanto eu estou feliz em fazer esse bate-papo com você, tá? Pessoal, se inscrevam, né? Curtam aí, né? Compartilha, que eu acho que é importante, né? Tá aqui embaixo, ó. Fazer aí, tá?
eu vou fazer uma pergunta, né, que eu acho que é para a gente finalizar com chave de ouro. Se você pudesse falar algo para as pessoas que estão te ouvindo hoje, Lucas, o que você falaria para elas? Cara, eu acho que assim, tanto para a vida profissional quanto pessoal, acho que a palavra que resume tudo é excelência, sabe? Buscar fazer as coisas com excelência. Eu, há muitos anos, eu escutei de um chefe meu, na época chefe, né? Hoje a gente dá nome gestor, líder e etc., mas naquela ocasião era um chefe. E foi uma coisa que me tocou muito profundo. E ele comentou comigo assim: você tem a consciência de estar fazendo o seu melhor ou não, se você está fazendo certo ou errado. Por mais que você não esteja preparado, você sabe se naquilo que você está fazendo da melhor maneira. E aí ele complementou dizendo o seguinte: Lucas, existem dois tipos de profissional, o limitado e o que se limita. O limitado, você vai pedir para ele fazer aquilo, você vai dar aquilo para ele fazer. Agora, o que se limita, você manda ele para a concorrência. E aí eu achei um pouco duro no momento. Só que hoje, olhando para a trajetória, é assim que a gente tem que ser. Sabe, a pessoa que se limita, ela está se auto-sabotando. Então, a mensagem que eu quero deixar é: não vá por esse caminho, não tome essa escolha. Toma a escolha do seguinte: cara, eu sou limitado, eu sei pintar parede, mas eu vou pintar parede com excelência. Eu não vou pintar rodapé. Ok, não tem nada de errado. Agora, se eu sei pintar rodapé, parede e porta, e vou falar assim: não, eu vou me restringir a fazer só aquilo pelo qual estou sendo pago ou pelo que eu fui contratado, não interessa. Não, essa é uma coisa que para você riscar do seu caderno, né? Para riscar das possibilidades. Porque eu acredito que sempre tem alguém vendo o seu esforço extra, uma noite que você estendeu, um final de semana, um e-mail, algo do tipo. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é: não se limite, né? Tenha autorresponsabilidade, puxa a responsabilidade, não terceirizem as culpas, os motivos, as desculpas, as historinhas, né? Que o resultado vem. Hoje, na minha trajetória, tem muitas situações que eu passei lá atrás. Pessoas que eu conheci, como você, há quantos anos a gente se conheceu, e de repente a gente está aqui hoje trocando essa experiência que vai ficar para a eternidade, que espero que ajude a vida de outras pessoas, seja que as pessoas que estão começando no mercado de trabalho, estão ingressando, minha filha, teu filho, os nossos sobrinhos e etc., seja profissionais que chegaram à conclusão que precisam mudar, que precisam fazer diferente. Como o Einstein dizia, né? Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se não está bom, muda, faz diferente. Busque um resultado diferente que no final eu tenho certeza que vai dar bom. Muito obrigado, Lucas. Eu te agradeço demais. Você não sabe o quanto eu fiquei nervoso. Vou entrevistar o Lucas, né? Eu, É no isso. começo, falando para vocês, eu fiquei bem nervoso, mas eu fico muito feliz em ter o prazer de lhe entrevistar, né? Conhecer um pouco mais da sua vida, um pouco da carreira, né? Ter um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito ouro. Nossa Senhora, para marcar com você foi muitas idas e vindas, porque eu sabia como é que estava o seu corre-corre. Então, eu te agradeço cada minutinho. Que Papai do Céu te abençoe muito na sua jornada. Que continue sendo essa pessoa boa, maravilhosa, de coração gigante. Pessoal, vou botar aqui o LinkedIn dele, tá? Pessoal, pesquisa aí o Fernando Lucas, né? Fala com ele. Pode trocar ideia, experiência, que o Lucas é o cara nesse negócio. E tamo junto, meu amigo. Eu te agradeço demais. Tiagão, gratidão, obrigado pela oportunidade novamente. Conte comigo. O pessoal aí que também quiser entrar em contato, quiser falar um pouquinho mais, a gente está aqui para poder crescer e contribuir, compartilhar, né? Conte comigo. Obrigado, Thiago, novamente. Obrigado, Lucas. Fica com Deus. E Um até abraço. logo. Tchau.